Muito boa tarde, sejam muito bem-vindas, bem-vindos, bem-vindas a nosso seminário de estudos críticos em ciência, tecnologia e inovação. Meu nome é Nancy Sánchez Tarragó, estou dando aqui a bem-vinda porque sei que, além de nossos alunos da disciplina Informação em Ciência, Tecnologia e Inovação, temos algumas outras pessoas do público. Se quiserem, podem também se identificar aí no chat, mas sejam todos e todas bem recebidos aqui. Esta é uma ação de extensão do Departamento de Ciência da Informação da Universidade Federal de Rio Grande do Norte. Nós começamos já o passado dia 2 de fevereiro com a conferência inaugural El Internet Nuestro de Cada Día, Luces y Sombras, ministrado pelo professor Dr. Víctor Manuel García Soares, da Ana G. Mendes University, quem gentilmente também nos acompanha na tarde de hoje. A palestra do professor Víctor Manuel está disponível no canal YouTube Bíblia UFRN, então quem não assistiu, vá para lá depois, né, a assistir também. A palestra foi um panorama geral das contradições, as polêmicas, as contradições, as características, né, da internet e das redes sociais na contemporaneidade. E então ela vai um pouco o pano de fundo que a gente vai ter na tarde de hoje, onde vamos aprofundar em alguns fenômenos que estão também relacionados. Além do professor Víctor Manuel, que está por aqui, acho que está também Maria Clara Tavares, certo? Não sei se Vanessa Cipião está já por aqui também. São alunas de iniciação científica que estão vinculadas ao projeto que eu coordino, Ética, Conhecimento e Poder na Organização e Comunicação do Conhecimento, que também tem muitas arestas associadas a esses tópicos que hoje vamos abordar, hoje e quarta-feira, né? Vamos continuar e finalizar quarta-feira. Estão aqui nossos alunos, que vão ser os protagonistas, né, dos debates. Agradeço já a disponibilidade deles para apresentar publicamente suas reflexões sobre os textos, né? Os textos que leram. São 9 textos, né? Hoje vão ser 5, quarta-feira vão ser os outros 4, né? E são textos de pesquisadores de instituições brasileiras e do exterior, que dão esses olhares críticos sobre vários fenômenos que caracterizam o ambiente informacional contemporâneo. São textos, em alguns casos, complexos, com terminologias que nem sempre todo mundo usa constantemente, então é um esforço também por entender, por refletir um pouco mais. Já estamos aqui com 37 participantes, mais ou menos, né? Chegando, sintam-se à vontade para deixar seus comentários, suas contribuições ao debate. Depois a gente vai abrir um pouquinho para quem quiser dar alguma contribuição, sempre lembrando o respeito, cortesia, né? Lembrando também que nossos alunos estão começando suas leituras e suas reflexões sobre as temáticas, então, mais que respostas, a gente vai ter reflexões, interrogações, né? Muitas outras questões que podem ser pensadas a partir destes textos, e que um de nossos interesses é justamente dar a conhecer esses textos, né? Convidar a todos vocês a ler, a se aprofundar, porque vale a pena essa reflexão. Eu quero fazer uma introdução também muito pequenininha sobre essas temáticas, porque elas partem, como eu já falei, um pouco os conteúdos e as discussões que nós estamos vendo na disciplina Informação em Ciência, Tecnologia e Inovação. E aqui, nessa disciplina, nossos alunos veem, desde um primeiro momento, que as 3 dimensões estão interrelacionadas e que elas não podem ser vistas afastadas dos contextos sociais e políticos, e, portanto, dessa visão crítica e ética de nossa relação entre seres humanos e a relação com a própria natureza, né?
e que os próprios processos de institucionalização da ciência, da tecnologia e inovação, que tem todo um percurso histórico, nesse próprio processo, as políticas públicas elas têm um lugar importante, especial, não somente pela questão de alocar recursos para investimento, mas também para definir prioridades e, sobretudo, para canalizar esforços em prol de uma ciência, tecnologia e inovação que garanta benefícios sociais de uma maneira justa e equitativa, né? E com isso estamos reconhecendo justamente que esses processos de ciência, tecnologia e inovação, eles podem estar influenciados por múltiplos interesses, interesses econômicos, interesses políticos, inclusive pelo desinteresse, né? Elas podem estar negligenciadas simplesmente, como infelizmente vemos que acontece aqui no Brasil neste momento, mas que também esses os interesses eles podem entrar em contradição justamente com grupos sociais dentro de uma sociedade que é bastante heterogênea, né? Então, grupos sociais, minorias, né? As chamadas minorias sociais podem até ser mais excluídas, pouco representadas, tanto nas políticas, nos próprios debates, discursos públicos e nas ações, em definitiva, né? Na disciplina, nós vimos também que existem novos movimentos que procuram a transformação da produção e da comunicação do conhecimento. Então, aqui a gente viu o movimento de acesso abertos, dados abertos, ciência aberta, com todos disímiles iniciativas, fontes de informação, mas também como esses próprios movimentos, eles estão atravessados por processos de mercantilização, pelo chamado capitalismo acadêmico, por um conjunto de problemáticas que trazem, inclusive, desigualdades e exclusões que vão afetar ainda mais a autores que provém dos países, né, em desenvolvimento. E hoje, o ambiente informacional, sabemos que está cada vez mais digitalizado, cada vez mais dependente dos dados, né? E, portanto, se falarmos das tecnologias digitais, elas são um eixo central, né, dentro dos próprios processos de ciência, tecnologia e inovação. Elas claramente que vão permitir a captura, armazenamento, processamento de grandes volumes de dados, né, muitas vezes chamados de Big Data, e que eles podem ser usados para criar produtos e serviços beneficiosos para a sociedade, mas que também, como temos que reconhecer que a tecnologia não é neutra, ela não está livre de interesses, essas próprias tecnologias podem trazer outros malefícios, podem trazer exclusões, podem trazer diversas problemáticas, inclusive muitas relacionadas com essa fase de uma colonização, inclusive, de nossas vidas, que é um dos elementos centrais que vamos estar abordando nestes 2 dias, né? E esse olhar crítico de desvendar essas intencionalidades, essas assimetrias, essas exclusões, é o que queremos justamente ressaltar a partir da apresentação desses textos. Quando falamos de estudos críticos, teorias críticas, é claro que existem diversas concepções. Grosso modo, poderíamos dizer que são estudos que rejeitam a ordem estabelecida, né? A ordem política, econômica, social estabelecida, que é maioritariamente uma ordem injusta, desigual, excludente, e, portanto, que pautam reflexões em prol de sociedades mais justas, mais humanas, desvendando as relações assimétricas que estão alicerçadas em hierarquias de classe, de raça, de etnia, gênero, preferência sexual. Então, são um conjunto de estudos que a gente pode começar desde a própria teoria crítica da sociedade, a clássica teoria crítica da sociedade, mas passando pela teoria pós-colonial, feminista, decolonial, a teoria queer,
as teorias críticas da mídia, da tecnologia, todo um conjunto de estudos que alguns deles vão estar sustentando os textos que a gente vai ver nestes dias, né? Embora não sejam textos puramente para pensar essas teorias. Mas o importante, acho que é pensar também que precisamos desse pensamento crítico, precisamos desse pensamento reflexivo na área da ciência da informação e biblioteconomia. Os bibliotecários e outros profissionais de informação precisam ter esse pensamento como parte das próprias competências críticas de informação que eles vão não somente a possuir, ou deveriam possuir, mas também replicar, né? Tentar passar também para o resto da sociedade da qual formamos parte. Deixa eu ver que está entrando mais pessoas aqui. E já, então, só para deixar também, queria só mencionar alguns dos termos chaves, né, que vamos a ver nestes dias, embora nossos ministrantes vão a apresentar alguns desses conceitos, mas queria já deixar estabelecido. Por exemplo, um conceito, ou seja, dois termos que vão a se repetir em alguns textos, em algumas perspectivas, são os termos norte e sul, né? Norte global, sul global, e são termos que não têm uma conotação geográfica, mas geopolítica, né? Eles estão fazendo referência a relações de poder entre regiões, países, grupos. O Sul geralmente representa aqueles países, regiões que têm uma história de colonialismo, de desigualdade, mas é também um termo que tem uma conotação de projeto político de emancipação e de resistência, né? Então, chamar o Sul global, de alguma maneira, está colocando essa resiliência dessa região para enfrentar as próprias mazelas do colonialismo que tem na historicidade de todos os processos. E tem outros dois conceitos muito importantes que estão relacionados, mas não são a mesma coisa, que é o colonialismo e a colonialidade. Então, quando falamos de colonialismo, claro, estamos falando, sim, dessa formação política econômica com a qual os impérios ocidentais colonizaram grande parte do mundo a partir do século XV, que dividiu o mundo em raças superiores, raças inferiores, e onde essa exploração colonialista, sobretudo a partir da perspectiva de autores pós-coloniais e decoloniais, e aqui poderíamos mencionar Aníbal Quijano, Walter Mignolo, Ramon Grossfogel, tem muitos outros, inclusive alguns formam parte de um grupo conhecido como Modernidade e Colonialidade, né? Mas os que estavam antes também, né, a Aimé Césaire, Frantz Fanon, Dubois, essa exploração colonialista é justamente o que dá lugar à modernidade, às revoluções industriais, né, à acumulação capitalista. Então, racismo, escravidão, genocídio indígena, nós podemos falar que foram os pilares de edificação desse processo civilizatório europeu. Agora, colonialidade é um termo que foi cunhado por Aníbal Quijano, ele fala de colonialidade do poder, para falar de que, após o fim formal do colonialismo, o que resta agora é a colonialidade. Ou seja, o colonialismo terminou, mas ficou um padrão de poder, de qualquer forma, estabelecido a partir da raça, do racismo, né? Que é a chave precisamente da relação que se estabelece entre o norte e o sul, o centro e as periferias, né? E quando pensamos em centro e periferia, poderíamos pensar não somente no sistema mundo, mas também dentro dos próprios países, né? Esse grupo econômico que detém o poder político econômico, que seria o centro, e os grupos sociais que conformam a periferia, que, em definitiva, o racismo e suas intersecções, né, de gênero, de preferência sexual, de etnia, estão aí também fazendo
com essa colonialidade, né, de subsistência. E então, neste outro debate, já com as tecnologias de informação, a gente tem, então, essa proposta de termo de colonialismo de dados, né? Como um novo tipo de dependência que surge justamente desse avanço do neoliberalismo como doutrina econômica e política que coloca o mercado por cima de todas as outras dimensões e que deixa fora o Estado, seu papel também, inclusive as políticas públicas. Então, nesse caso, o colonialismo estaria combinando todas as práticas extrativistas e predatórias do colonialismo, mas trazendo para um ambiente onde temos algoritmos de inteligência artificial, aprendizado de máquina, né, como métodos computacionais que vão a capturar dados, armazenar dados, estabelecer padrões, né, tomar decisões de forma mais ou menos autônoma, sempre sabendo que os seres humanos estão por trás e os vieses, preconceitos e questionamentos ou não éticos estão por trás, então, de todos esses algoritmos. Então, eu vou deixar isso aqui. Vamos, então, já dando início à apresentação dos textos. Vão ser, como já falei, 5 textos, um artigo e 4 capítulos de livros. As e os ministrantes vão apresentá-lo. Eu quero apenas começar com uma frase para o debate de hoje, que é uma frase do artigo que inicia, né? A frase diz: a tecnologia é inerentemente política. O que foi incluído, armazenado, processado, analisado nos conjuntos de dados e o que foi excluído? Quem se beneficia dessas decisões? Quem não? E aí, então, deixo e dou a palavra, então, a nossas primeiras ministrantes, que vão ser Michele Marques e Mayara Vale. Por favor, podem já, então, colocar sua apresentação. Boa tarde. Estão me ouvindo? Sim. Boa tarde. Desde já eu peço desculpa por não ligar minha câmera e pelos possíveis barulhos que aparecerem aqui. Como todo mundo sabe, a gente está no remoto e não podemos controlar. Inclusive, acabou de passar um avião aqui em cima. Então, vou passar a palavra para a Michele. Boa tarde. O nosso grupo é composto por Mayara Vale e eu, Michele Marques. E nós vamos apresentar uma resenha sobre o texto Estudos Críticos de Dados em Biblioteconomia e Ciência da Informação. Para iniciar, nós vamos apresentar os objetivos, a metodologia, alguns tópicos e, por fim, as considerações finais e as referências. Os objetivos dessa apresentação são apresentar o conceito de dados e Big Data, promover no público a compreensão da importância do pensamento crítico e do estudo crítico dos dados. A metodologia utilizada foi a leitura e criação de resenha do texto Estudos Críticos de Dados em Biblioteconomia e Ciência da Informação. O texto Estudos Críticos de Dados em Biblioteconomia e Ciência da Informação possui a autoria de Temi Olicente, que é uma professora assistente na Escola de Bibliotecas e Estudos da Informação, pertencente à Faculdade de Educação na Universidade de Alberta. As pesquisas dessa autora estão voltadas para o uso de abordagens críticas para questionar e criticar concepções de dados, informações e conhecimento, e seus sistemas de atendimento, plataformas e instituições de informação. O referido artigo foi publicado pela Revista de Biblioteca Crítica e Estudos de Informações na data de 31 de janeiro de 2017. A autora ela traz à tona a importância dos estudos críticos de dados em biblioteconomia e ciência da informação, que no texto é referida como BCI, ressaltando a necessidade urgente referente à educação e o treinamento de profissionais que tenham
um conhecimento profundo de como coletar, analisar, transformar e apresentar dados. Então, são destacados alguns dos debates em BCI sobre a natureza dos dados, informações e conhecimento, a fim de compreender como esses conceitos eles estão interrelacionados e também compreender a natureza dessas relações e os significados atribuídos a elas. Diante disso, Oliphant ela cita a provocação advinda de Bosman, de que a pergunta não é o que são dados, mas sim quando há dados, porque os dados eles são onipresentes, efêmeros, e porque reconhecer que algum fenômeno ele pode ser tratado como dados é em si um ato acadêmico. Outras conceituações de dados vão incluir dados como um recurso externo e como uma informação que é gerada como dados e também como um processo de atribuição de significado. Em uma das definições apresentadas pela autora, afirma que os dados eles tornam-se informações quando o significado é atribuído a eles, e eles se tornam conhecimento quando são integrados ao conhecimento pré-existente que já reside no cérebro ou na mente. Também são apresentadas algumas definições pertinentes sobre Big Data, e Mayer e Cook eles afirmam que o Big Data ele cria novas formas de valor e reformula ideias sobre inovação e relacionamentos à medida que destrói séculos de práticas estabelecidas e desafia o nosso entendimento mais básico de como tomar decisões e compreender a realidade. Outros vão definir Big Data com base em uma série de características de dados, com as 6V, sendo citados com mais frequência volume, velocidade, variedade e as recentes adições de veracidade e valor. Além disso, o desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação permitiram que os sistemas de informação armazenassem, agregassem, processassem e transferissem dados, gerando continuamente novos dados, que podem ser consciente ou inconscientemente conhecidos pelos usuários. Os dados eles são gerados continuamente por pessoas e sobre pessoas, sendo os dados criados por pessoas sobre si mesmas cada vez mais reconhecidos como matéria-prima para novos produtos e serviços. Por exemplo, quando as empresas elas transformam os dados gerados por usuários em informações sobre preferências do usuário, muitas vezes para vender a anunciantes em um modelo que ficou mais popular no Facebook e no Google. Em relação aos metadados, é explicado durante o texto que os metadados eles são diferentes de outros tipos de dados devido à sua função única na identificação e localização de pacotes de dados, desempenhando um papel importante na organização, acesso, recuperação e reutilização do Big Data. Ademais, embora o automonitoramento em si ele tenha recebido influência de diversos fatores, o desenvolvimento de tecnologias móveis, em particular, encorajou as pessoas a coletar e compartilhar dados sobre si mesmas em práticas que têm vários nomes: autovigilância, autorrastreamento, sensoriamento participativo e o eu quantificado. Hilton ele chama esses dados de dados pessoais participativos e apresenta por meio da definição qualquer representação registrada por um indivíduo sobre um indivíduo usando uma tecnologia mediada. Um outro fator que deve ser olhado por uma perspectiva crítica é a superabundância ou excesso de dados e informações, que podem ter implicações epistemológicas e ontológicas, pois o Big Data ele fornece quantidades desestabilizadoras de conhecimento e informação que carecem da força reguladora da filosofia, e não apenas há uma escassez no desenvolvimento da teoria do Big Data, como muitos dados, eles prejudicam a capacidade de entender o mundo usando abordagens sistemáticas e filosoficamente fundamentadas para a produção do conhecimento. Os efeitos desestabilizadores do excesso de informações podem enfraquecer e desestabilizar a teoria e a crítica. Boa tarde, como o Michele disse, meu nome é Mayara Shelley Pascoal Vale, sou docente de Bioteconomia da UFRN, e eu vou trazer mais um pouco do que a professora Nancy falou um pouco mais cedo. Eu vou continuar a segunda parte da revisão da literatura de Oliphant, que aborda sobre os 7 pontos de crítica de dados ditos por Dalton e Thatcher, 2014, exemplificando sua relação e aplicação na BCI, Biblioteconomia e Ciência da Informação.
O primeiro ponto é relacionado à localização dos dados no tempo e espaço e no seu contexto próprio. A autora afirma que a tecnologia do Big Data não é alheia à história e pode ser ligada a todos os tipos de ciência, não apenas as exatas, e que os dados sempre foram grandes e pequenos, e eles não são apenas digitais. Ela demonstra a importância do histórico e da contextualização dos dados em uma perspectiva crítica. O segundo ponto trazido pela autora explora ainda mais a perspectiva crítica ao perguntar quem se beneficiaria com a manipulação dos dados. O que foi censurado? O que não foi e por quê? Se o Big Data é inserido na história, se tem um contexto, então não é neutro. Na verdade, os dados são um fenômeno sociotécnico, inserido em instituições e relações de poder que oferecem uma representação limitada do mundo. Já que os dados são representações contextualizadas, parciais e tendenciosas, eles são incapazes de falar por si e são agregados, pesquisados e analisados a fim de realizar ações no mundo. Se tratarmos do potencial dessa tecnologia em influenciar a cultura e a experiência humana, o fato de ser altamente manipulável demonstra a complexidade de estudá-lo por um viés crítico e analítico. Essa preocupação com os dados e o acesso pode ser comparado, por exemplo, em termos de importância, com o caráter decisório do bibliotecário ao selecionar obras ou documentos para aquisição e desbaste numa biblioteca. Essa escolha é extremamente importante em se tratando da responsabilidade do profissional bibliotecário em elencar prioritariamente o usuário e o acesso, e não suas próprias concepções. O terceiro ponto continua o conceito trazido pelo primeiro e segundo, mostrando como o Big Data foi criado e moldado em um determinado contexto social, histórico e cultural. Como dito pelos autores, a tecnologia oferece possibilidades. Possibilidades essas que, quando aliadas a uma ação, são carregadas de intencionalidade e que podem e devem ser analisadas e combatidas pelos profissionais da informação, como feito no projeto Library Freedom Project, uma parceria feita entre bibliotecários, tecnólogos, advogados e defensores da privacidade que, entre aspas, visa resolver os problemas de vigilância, tornando real a promessa de liberdade intelectual nas bibliotecas. Fecha aspas. Por outro lado, se pensarmos no contexto atual da Open Science, que é acesso aberto em português, é possível pensar que esse movimento, que é apoiado pelos profissionais da BCI, pode acabar com tal manipulação do poder dos dados ao pregar pelo acesso e informação abertos. Mas é necessário refletir que esse movimento é inserido principalmente no mundo científico e, portanto, segue a característica da ciência de não ter uma conclusão permanente, apenas soluções temporárias. No quarto ponto, a autora traz que o dado não é algo pronto, não é dado pronto, ele é construído. Os dados não existem independentemente de ideias, técnicas, tecnologias, sistemas, pessoas e contextos, mesmo que muitas vezes sejam oferecidos dessa forma. O que chamamos de dado bruto é interpretado por alguém e se transforma em algo representativo, e por isso existem diversas implicações atrás de um dado que parece simples, mas, dependendo do que está manipulando e interpretando aquele dado, se torna algo extremamente complexo. Por exemplo, se tratarmos do Facebook e seu sistema de likes, podemos pegar uma publicação qualquer e quantificar os likes, mas essa quantificação não diz todas as intenções de todos os usuários que deram um like. Não diz se você curtiu porque gostou, ou porque se compadeceu, ou se você só achou importante curtir para impulsionar a página ou a pessoa que publicou aquela publicação. Ou ele só quantifica aquela publicação. Já no quinto ponto, os autores trazem uma perspectiva de que o Big Data e o Small Data complementam as abordagens e métodos de pesquisa, e que é possível estudar como os contextos restringem, capacitam, disciplinam ou controlam a maneira como as pessoas, incluindo pesquisadores e educadores, usam, reutilizam ou não os dados no campo do comportamento informacional, temática estudada pelos profissionais da BCI, demonstrando assim outro potencial do estudo crítico dos dados na biblioteconomia e ciência da informação. O sexto e sétimo ponto são relacionados à capacidade que os dados podem se manifestar,
tanto para o desenvolvimento do bem público, quanto para o retrocesso e a marginalização, e contextualiza a longa história da BCI com os dados, além de afirmar que a biblioteca, como instituição que deve apoiar a justiça social e a democracia, deve lutar para que esses conceitos sejam mantidos acima de tudo. Diante disso, apresenta um vasto campo que pode ser explorado pelo profissional da informação no que concerne à abordagem crítica dos dados, e exemplifica algumas dessas linhas de atuação, como acesso aberto a dados, no desenvolvimento de programas de alfabetização de dados, no uso e a análise crítica de software de análise de dados, na privacidade, na produção de conhecimento, incluindo questões relacionadas à ética, filosofia, valores e política, que são necessárias quando você desenvolve uma análise crítica, na visualização de dados, nas pessoas como geradores e usuários de dados, que isso, de certa forma, se encaixa no comportamento informacional, e nos metadados e acesso e informação sobre dados. Diante do texto, é possível concluir que os profissionais da informação, principalmente os bibliotecários, podem e devem atuar na área dos estudos críticos dos dados, já que possuem um arcabouço teórico de conceituação de dados, informação e conhecimento, dos desafios e da construção da infraestrutura digital e da exploração do contexto sociopolítico no qual os dados são incorporados. Relacionando com outros campos da BCI, é importante mencionar que os bibliotecários e profissionais da informação no geral devem ter um pensamento crítico, inclusive quanto às suas próprias experiências e vieses, de modo que seja possível notar complicações na área. Por exemplo, podemos trazer algumas notações da classificação decimal de Dewey, um tipo de classificação bibliográfica amplamente utilizada nas bibliotecas, que são indubitavelmente problemáticas e trabalhadas da melhor forma possível. A autora traz de forma abundante o potencial e a propriedade dos profissionais da BCI para realizar os estudos críticos dos dados e a necessidade cada vez maior de que, por sua complexidade, esse campo seja investigado e difundido para a sociedade. Essas são as nossas referências e muito obrigada. Muito obrigada, Mayara e Michele. É um texto bem interessante, um pouco denso em alguns momentos, mas bem interessante, porque justamente, agora eu vou dar a palavra para Victor, justamente a gente está nesse estado de escutar bibliotecários de dados, a profissão do século XXI, bibliotecário de dados, os dados como um novo petróleo, vamos todos estudar análise de dados, software de mineração de dados, mas justamente teríamos também que ter, além de competências instrumentais, digamos, essa reflexão sobre os questionamentos críticos que vocês têm apontado aqui a partir da leitura do texto, precisamente para poder contextualizar melhor todo esse trabalho que poderíamos fazer com os dados. Vou passar a palavra para Víctor, por favor. Hola, nuevamente, buenas tardes. ¿En qué año, qué año cursan Mayara e Michele? Bom, eu estou no sexto com um pé no quinto. É o que eu costumo falar. Sexto período, exatamente. Seria terceiro ano. Isso, terceiro ano. E Michele está certinha no terceiro ano, no sexto período. Ok, bueno, primero que todo, yo quiero felicitar muy especialmente a Mayara y a Michele, y no estoy de acuerdo con el planteamiento de la doctora Nancy de que el trabajo es un poco denso. Ahora ustedes nos van a ver pelear a la profesora y a mí, y ese va a ser el show de la tarde. No, desculpa, mas no es un trabajo de ellas, es que el texto es de... Es una broma, es una broma. Yo he tenido el privilegio de ser profesor en varios países, en Cuba, en Ecuador, en México y en Puerto Rico, donde vivo, y la mayoría de los estudiantes de tercer año, como son ustedes, de hoy en día no tienen la posibilidad de hacer esas reflexiones tan profundas. Entonces, yo pienso que es mucho mejor un trabajo denso,
profundo, porque la aplicación, el empirismo, es mucho más fácil de lograr y de hacer que la reflexión teórica. Entonces, estoy muy impresionado que estudiantes de grado, le llaman ustedes, ¿verdad? De grado tengan esa capacidad de reflexión teórica a partir de los pensamientos de la profesora canadiense y de otros estudios que hicieron. Entonces, quiero felicitarles por esa profundidad, realmente me impresiona. Y les repito, hago esa reflexión comparando con estudiantes del mismo nivel de ustedes en otros países. Eso quiere decir que tienen unos maestros excelentes que los han llevado por ese camino. Y con respecto al Big Data, yo quería corroborar, o sea, afirmar, coincidir con lo que decía la doctora Nancy y con lo que decían Mayara y Micheli. Tiene un componente importante, al igual que todas las tecnologías, de lo social, lo político y lo económico. Y al igual que los problemas grandes que seguimos teniendo con el acceso a las tecnologías en el sur, del que tanto hablaba la doctora Nancy al inicio, para el manejo de los datos y para el acceso a la información, ese problema se agudiza. Entonces la brecha cada vez es mayor. El problema del Facebook y el like, ¿verdad? Que ustedes planteaban, lo traté yo en mi conferencia de la semana pasada. Es una trampa en esta sociedad postmoderna donde todo tiene que ser bonito, donde todo tiene que gustar, donde todo vale, donde los valores son relativos. Entonces es parte de esa sociedad que el norte nos trata de vender. Muchas gracias y una felicitación muy especial a Mayara y a Miquel. Muito bem. Alguém mais quer fazer algum tipo de comentário, alguma outra contribuição? Pode solicitar a palavra ou pode escrever pelo chat. Podem até ir deixando, né, no final, mas temos aqui um minutinho também para isso. Bom, então vamos continuar de qualquer forma, mais na frente a gente pode voltar a abrir para geral. Só volto a esclarecer aqui, né? Quando falei de denso, é porque o texto é denso, portanto, eu parabenizo ainda mais as alunas, né, por ter justamente refletido e extraído do texto as melhores reflexões, tá bem? Bom, vou dar então a palavra a Surama Andrade e Daniela Silva. Estão aqui? Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Muito bem. Sim, Surama, escutamos também. Inclusive o passarinho. Eu não escutei Surama. Não, Surama não. Boa tarde, estou aqui. Ah, tá bom. Bom, já estou dando a palavra, podem compartilhar a apresentação. Só um momentinho. Já está dando para visualizar? Sim. Certo. Bem, boa tarde a todos e todas. O nosso grupo ficou responsável pela discussão da temática colonialismo de dados e neoliberalismo, composto por mim, Daniela, e Surama. Trouxe alguns pontos da nossa agenda que a gente vai trabalhar hoje. A hipótese do colonialismo de dados e o neoliberalismo, colonialidade e neoliberalismo, economia digital e mercado de dados, alienação técnica, redes de sujeição e ofuscamento. O autor desse capítulo de livro é o Sérgio Amadeu da Silveira. Sérgio Amadeu da Silveira é graduado em Ciências Sociais, mestre e doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo. É professor adjunto da Universidade Federal do ABC. Pesquisa as relações entre comunicação e tecnologia,
práticas colaborativas na internet e a teoria da propriedade dos bens materiais. Desenvolve trabalhos nos seguintes temas: exclusão digital, tecnologia da informação e comunicação, sociedade da informação, economia informacional, cidadania digital e internet. A obra que vamos trabalhar se chama Colonialismo de Dados, como opera a trincheira algoritmo na guerra neoliberal. Ela foi publicada pela editora Autonomia Literária, organizada principalmente pelo professor Sérgio, né, com parceria com a Joyce Souza e o João Francisco Cassino, publicado no final do ano passado, né, em 2021, em São Paulo. Essa obra ela joga luz sobre este debate, né, que é urgente para compreender o atual estágio da sociedade da informação, conceito esse muito trabalhado por Peter Burke. Então, a gente trouxe aqui uma referência da obra. E, inicialmente, ele começa esse capítulo falando um pouco sobre a hipótese do colonialismo de dados e o neoliberalismo. Ele traz uma pequena reportagem, né, de 2019, falando sobre o contrato entre o Tribunal de Justiça de São Paulo com a Microsoft, na compra da plataforma digital de nuvem. Então, ele traz esse breve relato para trabalhar algumas questões como não questões, né, na verdade, por que as grande mídia, o poder público, a opinião pública, não se manifestou nesse período contra a venda desse contrato, né, entre um tribunal de justiça e a Microsoft, onde iria ser liberado dados, né, sensíveis, dados de adolescentes, crianças, para uma plataforma estadunidense. Então, o Silveira ele vai criticar esse relato, né? Então, ele vai trazer o seguinte: nenhum veículo colunista parlamentar questionou a entrega dos dados dos processos civis, criminais, empresariais, de crianças e adolescentes de contenciosos judiciais de milhões de pessoas e milhares de empresas para a nuvem de uma das maiores plataformas estadunidenses, com interesses econômicos, financeiros, comerciais e geopolíticos no Brasil. Essa era uma não questão. Também não foi perguntado se esses recursos, caso fossem empregados em empresas e centros de pesquisa brasileiros, não gerariam ganhos importantes, não somente para a sociedade, para o desenvolvimento da inteligência local, como também para o próprio tribunal. Então, essa hipótese que ele traz, né, quais seriam as questões importantes, encobertas e ofuscadas, tornadas não questões pela colonialidade em um cenário de capitalismo informacional, organizada em uma economia de dados liberal. Então, ele vai trazer 4 pontos, possíveis respostas, quatro possíveis questões, né, que permeiam essa hipótese. Então, ele vai dizer o seguinte, que a crença de que as empresas e plataformas digitais são neutras e que não interferem em nosso cotidiano é certo para nos servir. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a interrogação sobre a existência de consequências negativas locais e nacionais na utilização das estruturas tecnológicas das plataformas, uma vez que elas respeitariam os contratos. O terceiro ponto, né, é a avaliação de que as implicações sobre a coleta massiva de dados nos países centrais da plataformização tecnológica possuem os mesmos efeitos econômicos, políticos e socialmente moduladores que nos países periféricos. E o quarto ponto é que a indagação sobre se seria possível apostar no avanço de uma inteligência computacional local, na soberania algorítmica e no conhecimento tecnológico como um bem comum livre. Um adendo, o Conselho Nacional de Justiça proibiu a execução daquele contrato, né, do Tribunal de Justiça de São Paulo com a Microsoft, com o argumento principal de que o acordo ele ia de contramão de privilegiar, ia em contramão de privilegiar um sistema único para a tramitação processual. Então, essa foi a justificativa e não a disponibilização desses dados sensíveis, né, de milhões de pessoas. No segundo momento, o Silveira ele vai tratar sobre esses dois conceitos, né, que a professora Nancy já tinha abordado no início dessas apresentações, colonialidade e neoliberalismo. Então, o Silveira vai tratar que a construção dessa colonialidade
como uma continuação do colonialismo, né, que o colonialismo enquanto processo histórico, ele se encerrou, mas essa colonialidade, ela permaneceu. Então, ela permaneceu e pode ser classificada dentro dessas estruturas raciais e étnicas, e, principalmente, ela está associada a essa modernidade, nessa expansão da modernidade e da racionalidade a partir da Europa. Ou seja, a gente tem uma continuidade, mas é uma adaptação desse colonialismo para a colonialidade. A colonialidade enquanto uma relação entre os saberes, né, uma relação colonial entre os saberes e os modos de vida. Então, a gente tem uma sujeição e uma inferiorização dos conhecimentos que não advém da Europa, né, vem os países que foram colonializados, são tidos como conhecimentos inferiores. Então, o Silveira vai trazer, o sociólogo Aníbal Quijano, peruano, que define colonialidade como um dos principais elementos do padrão mundial de poder capitalista. Aqui o Aníbal Quijano, ele já faleceu, e a Paola Ricaurte aponta que, em uma sociedade baseada em dados, a colonialidade de poder é realizada e amplificada também por meio de dados e de suas tecnologias de tratamento. Enquanto o colonialismo é uma conduta e um modo de pensar que coloca o mercado acima de todas as dimensões da vida, ou seja, é estritamente pautada na noção de economia imediata e de baixo custo. O Silveira vai dizer que uma doutrina neoliberal se empenha em definir as empresas como elemento crucial da existência e a concorrência como objetivo mais de qualquer agregado humano. Ou seja, as empresas elas passam a exercer um poder dentro do Estado, que o Estado passa a ser um simples fantoche das empresas, das multinacionais, né? Então, o Silveira ainda vai apontar que a dinâmica neoliberal ela reforça essa colonialidade. Então, ele vai trazer um exemplo do SISU, do MEC, né, que entrega os dados do SISU para serem processados na nuvem da Microsoft, a Azure. Né? Então, o MEC ele entrega sobre o argumento do baixo custo, né, do baixo custo para ser armazenado e principalmente da questão além desse baixo custo, do investimento, né? Essa dinâmica neoliberal, ela força ao Estado a aderir a essas ferramentas tecnológicas que estão aí disponíveis. Boa tarde. Vou dar continuidade ao texto e falar sobre a economia digital e mercado de dados. O desenvolvimento do capitalismo no século XX surgiu uma revolução tecnológica em que os produtos de maior valor agregado eram originados das tecnologias informacionais. Nessa era informacional, o capitalismo promoveu a digitalização de toda a produção simbólica e ampliou as redes digitais que redescobriram o planeta. Vai passar, por favor. Já no século XXI, com o capitalismo neoliberal em desenvolvimento, e esse capitalismo em dados é chamado de capitalismo de vigilância pela pesquisadora Shoshana Zuboff. Esse capitalismo de vigilância enfatiza um processo socioeconômico baseado na coleta generalizada de dados. O pesquisador Nick Chinex define plataforma como uma estrutura digital que se coloca como intermediária da relação entre elementos de um mercado ou segmento de mercado. E o que seria essa plataforma? Essa plataforma permite que a oferta encontre a demanda e vice-versa. E nesse mercado de dados, ele se tornou um dos principais mercados do capitalismo e é altamente lucrativo e tem gerado plataformas gigantescas
que não param de coletar dados e colonizar o planeta. O que Cawthron e Merrias qualificaram como convenção dos fluxos de vida em dados. Foi o que a Daniela falou em relação ao Microsoft da coleta de dados, né? Bem nesse... Pode se caracterizar como um dos exemplos também nesse cenário. Tá? Em questão de alienação técnica, redes de sujeição e ofuscamento, perdão. A alienação técnica é uma condição que contribui muito com a colonialidade e em um cenário em que as tecnologias são cada vez mais elementos fundamentais da constituição do poder econômico, cultural e político. E essa alienação, ela alavanca com a ideia de que as tecnologias são apenas meios, nada mais que instrumentos ao nosso serviço. Defendida por Gilbert Simon, a alienação técnica é definida como a ignorância de conhecer como funcionam as redes de criação, desenvolvimento e uso dessas tecnologias. Essa alienação técnica, ela apoia a ofuscação de informações, e um dos exemplos disso é a crença de que as empresas e plataformas digitais seriam neutras e apenas existem para melhorar a nossa existência. Um outro exemplo também dessa ofuscação é a convicção de que a coleta maciça de dados da população tem o mesmo efeito nos países ricos e pobres e periféricos, pois os fluxos de dados transfronteiriços não é do norte para o sul, mas da periferia para o centro. Foi o que a professora Nancy comentou no início dos debates. Portanto, o colonialismo de dados também e principalmente deve ser compreendido como um processo de empobrecimento dos países periféricos diante das gigantescas plataformas de dados. Nesse modo, é necessário descortinar e decodificar a colonialidade nas práticas discursivas e ideológicas, as que consolidam e reproduzem barreiras paralisantes para a apropriação dos dados e para a criação de novos usos e novas finalidades. Portanto, que essas tecnologias elas sirvam para a localidade e interesses da inteligência coletiva, que rompam as assimetrias e com as desigualdades do capitalismo, do capital. Essas são as referências que coletamos também para a apresentação desse trabalho. Obrigada a todos. Muito obrigada, Surama e Daniela, também ótima apresentação. Eu acho que esse é um dos textos onde a gente vê mais exemplos desse fenômeno da colonização, né? Precisamente porque aí a gente está vendo como a própria, como eles chamam, né, a inteligência coletiva fica subserviente, né, a essas grandes multinacionais, a essas empresas de tecnologia, onde a inteligência nossa, né, não pode ser desenvolvida, porque sempre se considera que vai ser mais custoso, que é mais econômico, então, comprar uma tecnologia que já foi desenvolvida, uma plataforma que já foi desenvolvida, em lugar de a gente criar algo nosso, mas onde a gente tenha essa soberania tecnológica, essa soberania algorítmica que eles mencionam também. Então, nós continuaríamos sendo colonizados nesse sentido. Estaríamos sempre submissos a essa possibilidade de ter algum tipo de independência intelectual, independência tecnológica. Clara, por favor. Olá, boa tarde. Todo mundo me escuta? Sim.
Eu peço desculpa também porque vou me manter aqui de câmera fechada, eu não estou em casa. Mas eu estava refletindo aqui durante a apresentação das meninas, inclusive ótima apresentação, e com a fala da professora sobre essa colonização, né, que acontece e como ela se estende também para as nossas práticas. E às vezes, quando a gente discute assim em sala de aula, parece tão distante da realidade, mas na prática é algo que está no dia a dia. Por exemplo, eu estava lembrando que eu trabalhei recentemente numa empresa e a forma como as pessoas adoeciam e levavam o trabalho para casa, agora nesse contexto de Covid, né, principalmente que o remoto, ele traz o trabalho para dentro de casa, né, e aí não existe mais motivo para que a gente não faça o nosso trabalho. Então, assim, estamos cada vez mais dependentes dessas situações e as pessoas aceitam, né? Aceitam por quê? Por causa dessa desigualdade social, essa desigualdade de capital. Porque quem não se submete acaba que perde o seu emprego e perde a sua, né, a forma de viver, enfim. E aí, junto com essa alienação técnica, né, que a gente trata, que vem sendo tratada no texto, de ignorância de conhecer o funcionamento das redes, de criar, desenvolver e de uso dessas tecnologias, né? Porque não chega nesses funcionários, não chega nesse nível de pessoas que estão desenvolvendo um trabalho numa empresa, né? E que se mantém somente na mão dos que estão à frente e dominando esse capital, né? Dos donos de empresa, dos donos enfim, que quem manipula mesmo esse capital, né? Mais uma reflexão que eu tinha feito aqui com relação a esse reflexo de desigualdade e de como isso tem sido cada vez mais um fator de adoecimento para a nossa sociedade. Uhum. Perfeito, Clara, muito obrigada. Víctor? Por favor. Yo también quiero felicitar a Daniela y a Surama por su presentación y quería hacer una anotación, ¿no? Que es que el neoliberalismo no es solamente la priorización del mercado, sino la entrega de la propiedad ciudadana, o sea, porque el Estado somos nosotros, los ciudadanos, es la entrega al mercado de empresas, productos y servicios que son propiedad de nosotros, de los ciudadanos, del pueblo, como sucedió con Internet en los años 90, algo que había sido creado en universidades para fines de bien público, se vendió al mejor postor. Y eso hace que 30 años después el 35% de la población mundial todavía no tenga acceso, ¿verdad? La doctora Nancy hablaba hace unos minutos después de la presentación de la posibilidad de desarrollar en nuestros países esas tecnologías. Ayer yo veía una noticia en un canal internacional de cómo en Sudáfrica se ha montado un proyecto de la Organización Mundial de la Salud para desarrollar una vacuna contra el COVID para ese continente, donde la mayoría de las personas todavía no han tenido acceso a esa tecnología, porque esa vacuna es una tecnología. Y felicitar también a Surama y a Daniela, porque vi que en las referencias de la presentación había mucha diversidad, había documentos de Perú, documentos de Argentina, documentos de Estados Unidos, de Brasil, y esa diversidad enriquece muchísimo el trabajo. Gracias. Muito bem, muito obrigado, professor Víctor. Aqui alguns comentários no chat. Não vou ler em voz alta por questões de tempo, mas agradeço muito também a intervenção de Mariana, Clara, Marcos também. Vamos então a continuar para a próxima apresentação, e aí a gente vai tendo também outros elementos para continuar debatendo. Muito obrigada, Amália e Diandra. Excelente apresentação também. Eu falava, enfim, antes da preparação, Diandra e Amália me diziam, mas que tem um texto mais grande, né? Porque a gente só pediu para elas olhar a introdução já era o suficientemente grande e o resto era o livro, né? E a gente não ia poder
trazer o livro, mas realmente elas trouxeram aqui, acho que, ideias sumamente provocadoras também, para a gente continuar a reflexão, né? Nós temos aí até outros documentários que também têm explorado os efeitos desse chamado capitalismo de vigilância, ou seja, esse rastreio, essa captura e armazenamento de dados pessoais. Então, tem o documentário que aborda o escândalo da Cambridge Analytica, tem também o documentário O Dilema das Redes, né? São sugestões também para quem não assistiu, também consiga assistir e se aprofundar mais neste debate. Não sei se Víctor quer falar alguma coisa. Gracias. Yo quedé fascinado. Estoy viendo que en el chat están apareciendo muchas felicitaciones a Amalia y Diandra, y solo voy a decir que me hicieron recordar un refrán que dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Así que muchas felicidades. Muito bem. Mayara, por favor. Só uma coisa, professora, o que elas falaram me fez refletir muito, e eu já tinha pensado nisso antes, mas me fez relembrar que está tão incorporado isso na nossa sociedade que agora você compartilhar os seus dados, coisas íntimas suas, agora é demonstrativo de poder. E eu acho isso muito incrível, porque eu acho uma coisa tão estranha, porque coisas, por exemplo, onde você exatamente está, naquele horário, naquele dia, constantemente, você fala onde você está, o que você está fazendo. E, assim, o capitalismo de vigilância, capitalismo de vigilância, né? Tá tão incorporado que agora as pessoas estão simplesmente dando de mão beijada, basicamente. Pode ser. Inclusive, como você dizia aí, né? Até essa parte da vaidade, né? Do narcisismo, de sempre aparecer, de se apresentar. Eu estou fazendo isso, estou comendo isto, eu estou agora neste outro lugar, ou seja, forma parte desse ritual que as pessoas estão compartilhando sua vida, entregando, como você diz, né? De mão beijada para os algoritmos depois nos vender, por exemplo, mais produtos e continuar aí sendo consumidores e proporcionando essa acumulação de capital. Daniela aqui, Mariano, enfim, trazendo também outros insights sobre esse tema. Muito bem, muito obrigada. Então, vamos passar para nosso quarto texto, que também traz outros aspectos bem interessantes. Vou dar a palavra, então, a Poliana, Eden e Cícera. Boa tarde, estão me ouvindo? Sim. Eu vou apresentar, só um momento. Já estão vendo minha tela? Está chegando, sim. Chegando. Tá. Só colocar em modo de apresentação. Sim. Okay. Boa tarde. Vocês conseguem me ouvir? Ok. Bom, nosso grupo ficou com o tema colonização de dados em mídias sociais. É formado por mim, Eden, Maria Cícera e Poliana. A gente dividiu o conteúdo em 4 tópicos. A introdução, o desenvolvimento, que vai falar sobre o colonialismo de dados, a análise e a conclusão. Trouxemos uma citação de John Naisbitt, que fala muito sobre o que a gente vai abordar, que diz: a nova fonte de poder não é o dinheiro na mão de poucos, mas informação na mão de muitos. Pode passar.
Bom, o nosso texto, ele está no mesmo livro que o do grupo 2, Colonialismo de Dados, como opera a trincheira algorítmica na Guerra Neoliberal, organizado por Sérgio Amadeu de Silveira, Joyce Souza, João Francisco Cassino, e foi publicado no ano passado, em 2021, em São Paulo, pela editora Autonomia Literária. O nosso texto é o capítulo 3, chamado A Colonização dos Dados como Produto das Operações das Mídias Sociais no Sul Global. E essa é a nossa referência. A autora do nosso texto se chama Débora Franco Machado e ela é doutoranda e mestre em Ciências Humanas e Sociais pela UFABC e pesquisadora do Laboratório de Tecnologias Livres da UFABC também. Boa tarde a todos. Aqui nós vamos mostrar a relação do colonialismo histórico com o colonialismo de dados. Eu me chamo Poliana. Historicamente, as nações mais desenvolvidas se apropriavam de territórios mais vulneráveis economicamente e politicamente, e ali implementavam sua cultura, suas crenças, e exploravam sua força de trabalho e seus recursos naturais. Assim, o debate trazido por nosso texto é que esta mesma relação de colonização ocorre hoje com os dados, onde a colonização de dados transforma as relações sociais diversas em dados. Pode passar. A autora aponta aqui 4 componentes históricos que baseiam as duas colonizações. Um dos componentes é a apropriação dos recursos, amplificação de relações econômicas e sociais assimétricas para assegurar a apropriação, distribuição desigual dos recursos apropriados e do valor extraído deles, a propagação de visões de mundo que façam com que a visão lógica colonialista tenha sentido, onde estas relações continuam baseadas em assimetrias, observando-se as relações dos países que comandam as big techs, que são as grandes empresas de tecnologia, e os países que possuem o maior número de usuários, o que demonstra a assimetria e a total dominância das grandes empresas, que são em números pequenos de tecnologia, sobre os usuários, que são enormes, onde os usuários acham que seus dados são apenas utilizados para meros acessos a plataformas de seu interesse, quando, na verdade, os dados são explorados de várias formas, visando sempre oportunidades de negócios. O foco na diferença entre as duas formas de colonialismo apontadas pela autora é que, atualmente, a colonização dos dados obtém esses dados de forma quase que espontânea, sem uso de violência ou opressão. Mas, afinal, o que é o colonialismo de dados? Colonialismo de dados são todos os recursos apropriados hoje em atividades e relações humanas que possam ser transformados em dados. E, por meio desses dados e da modulação de conteúdo das plataformas como Facebook, Instagram e outros, é possível definir comportamentos e traçar perfis de consumidores em potencial, podendo assim utilizar estratégias mais assertivas de negócios e assim, por meio dessas ferramentas, como os sistemas de algoritmos, por exemplo, possibilitar retorno financeiro para os investidores dessas grandes redes aí, plataformas. E o colonizador exerce assim o controle sobre o colonizado onde estiver, através da globalização destas mídias sociais, assim como terceiriza mão de obra de outros países que tenham estruturas mais baratas, como é o caso da Índia, por exemplo, que fala no texto, contratando equipes de trabalho que atuam analisando os dados, a exemplo dos moderadores de conteúdo, que têm jornadas exaustivas de trabalho com conteúdos pesados, porque eles analisam, fazem o vasculhamento dos dados nas redes, procurando aqueles conteúdos de violência sexual, preconceito, e essas informações impactam diretamente na sua saúde mental, no seu psicológico, o que demonstra a força da exploração e do capitalismo sobre esses trabalhadores.
Pode passar. A autora aponta casos de projetos que exploram de outras formas os colonizados em países vulneráveis, como os do continente africano, que é um continente conhecidamente devastado pela fome e a desnutrição, onde, em meados dos anos 80, lançou-se uma campanha de marketing da Nestlé de fórmulas infantis com o objetivo de convencer as mães que esse alimento seria o melhor para seus filhos, ali dentro daquele contexto. E nós trazemos um exemplo aqui mais da nossa realidade, que a professora já deu um spoiler do nosso trabalho. O exemplo que a gente traz de colonização de dados de outra forma é mencionado pela professora, que trata de informações e dados que foram hackeados de 240 milhões de pessoas e utilizados em perfis falsos para influenciar nas eleições americanas de 2016. E mais ainda, esse documentário trata, em sua essência, dessa relação de falsa liberdade e de internet livre que nós temos, onde achamos que vamos nos utilizar de um software ou aplicativo gratuito, e para isso basta que preenchamos nossos dados ali e pronto. Quando, na verdade, estamos lhes dando um bem precioso que vai ser manipulado de formas que não sequer imaginamos e de forma completamente irreversível, depois que cai na rede. E nesse documentário é isso que o pesquisador e professor ele tenta rastrear os seus próprios dados, que também entrou nesse grupo, né, foi falsificado também, tenta fazer esse rastreio, tenta reverter de todas as formas, até judicialmente, e não consegue. Desculpe aí o spoiler, passo a palavra para a Cícera continuar. Bem, e como conclusão, nossas considerações finais, o colonialismo de dados, se antes ele se apropriava dos recursos naturais e da forma de trabalho, hoje é a vida que está sendo apropriada. Isto é, as relações sociais por meio da conversão de dados. Ou seja, se antes o que foi colonizado e explorado foram os recursos e a força de trabalho humana, o que nós vemos atualmente é que o que é explorado são as relações sociais, né, através desses algoritmos que são gerados nas redes, e que os malefícios e benefícios dessa apropriação ocorrem através da coleta de dados, que incentivam cada vez mais os indivíduos a compartilhar informações sobre suas vidas em diferentes camadas. A tecnologia, ela promove benefícios através dessa grande tecnologia, pois ela facilita a utilização e comunicação, entretanto, ela manipula e rastreia os usuários. A Big Tech, ou seja, essa grande rede tecnológica, via internet, e principalmente a internet de via satélite, que ela é instalada nos lugares mais remotos. Eu vou dar um exemplo prático, né? No interior do estado, ela é bastante utilizada nas zonas rurais, e elas chegam a esses lugares remotos, onde elas alteram a cultura e afeta também aquela comunidade. Principalmente hoje em dia através dos smartphones, isso é bem perceptível e utilizável. O capitalismo e sua manipulação através do marketing influencia o consumismo desenfreado, que, através desse monitoramento de dados, esses indivíduos são colonizados e passam a ser consumidores, pois eles são rastreados através das redes sociais, na forma desses algoritmos. E não só a cultura desses lugares é afetada com a colonização, mas também é utilizada a manipulação de mão de obra mais barata, como Poliana já citou, como exemplo na Índia, através dessa terceirização dessas funções que afetam diretamente os indivíduos. Por fim, nós concluímos que nós, como profissionais da informação, qual o nosso papel nisso tudo, enquanto bibliotecários, né? Portanto, o papel do bibliotecário, enquanto conhecedor do poder que a informação possui,
e que, quando aprendida no contexto correto, ela gera conhecimento, deve ser de agente transformador e de auxiliar os seus usuários, seja onde ele atue, a serem indivíduos com pensamento crítico, que saibam utilizar e apropriar-se das tecnologias, nesse caso as redes sociais, identificando seus benefícios. Tornar os usuários indivíduos com pensamento crítico é, de fato, afirmar que os bibliotecários são profissionais mediadores da informação e que devem ser agentes ativos e transformadores nos espaços onde atuem. Obrigada a todos. Muito obrigada, Cícera, Poliana, Eden, excelente apresentação também. Acho que vocês aí também resumiram muito bem essa questão do papel mediador do bibliotecário e essa necessidade do pensamento crítico. Eu só queria me referir a duas questões que vocês colocaram aí muito bem, que vocês abriram com aquela frase, né, que dizia que o problema da informação era que estar na mão de todo mundo, algo assim, né? Era a segunda parte da frase. Eu acho que a gente o que vê é que a informação continua estando também nas mãos de poucos, né? E o poder de controlar esse uso, a apropriação da circulação de informação continua estando nas mãos de muito poucos, que seriam essas grandes transnacionais. E outra questão que também chama a atenção desse texto, que vocês trouxeram aí, inclusive, alguns exemplos das reflexões sobre o uso da mão de obra, né, da força de trabalho terceirizada para a moderação de conteúdo. Perdão. Que a gente vê também como, até inclusive, esse colonialismo contemporâneo também explora não apenas os dados da vida social, mas também a própria força de trabalho, né? Usando, como vocês muito bem colocaram aí, explorando essa força de trabalho com menores salários, com proteção menor nos contratos de trabalho, expondo a essas pessoas a conteúdos violentos, a violência psicológica, e são justamente essas pessoas do sul global, são essas pessoas que são os mais vulneráveis, e aí eles têm também outros exemplos, né, de testagem de software em campos de refugiados, enfim, vale a pena ler o trabalho para também levar em conta esses outros exemplos que muitas vezes a gente fica até chocado, né? Sem conhecer exatamente até onde chega essa exploração capitalista. Então, muito obrigada novamente ao grupo. Não sei se alguém mais tem algum outro comentário. Vamos passar, então, para o último trabalho, né? Estamos já finalizando. Peço aí só uns 10 minutinhos mais de paciência. Eu agradeço que tenham nos acompanhando ainda. A lista de presença eu vou colocar agora. Víctor? Está fechado o microfone. Gracias. Quiero disculparme porque me tengo que despedir. Va a haber un corte de electricidad por una reparación en mi casa. Muchas gracias, doctora Nancy, por haberme invitado. Realmente es un honor compartir con estudiantes tan profundos, tan inteligentes, tan estudiosos. El futuro de América Latina y del sur depende de personas como ustedes. Así que muchas gracias y muchas bendiciones para ustedes. Buenas tardes. Muchas gracias, Víctor. Hasta luego. Bom, Taliane, Luciene, por favor. Boa tarde, eu vou compartilhar. Só um minuto. Já está aparecendo? Sim. Certo, então vou iniciar.
Boa noite, né? Eu, Taliana Oliveira e Luciane Ribeiro vamos explanar um pouco sobre o texto Ciência Aberta e o Acesso Aberto para o Sul, Perspectivas Críticas e Desafios. Esses são os tópicos que iremos abordar ao longo da apresentação. O livro Ciência Aberta e Acesso Aberto para o Sul, Perspectivas Críticas e Desafios faz parte do livro Informação na Sociedade Contemporânea, que foi publicado no ano de 2020 e foi organizado por Luciana Moreira, Jaqueline Souza e Gabriele Thanos, que são docentes que fazem parte do Departamento de Ciência da Informação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O referido livro dispõe de perspectivas teóricas com vista a possibilitar reflexões e ações a partir de 3 linhas de pesquisa: a comunicação científica e estudos métricos da informação, organização e tratamento da informação e informação, mediação e memória. Acerca da linha de pesquisa, comunicação científica, estudos métricos da informação, adentra o texto Ciência Aberta e o Acesso Aberto para o Sul, que é o texto que iremos explicar. Então, o texto Ciência Aberta e o Acesso Aberto para o Sul foi escrito pela professora doutora Nancy Santos Tarragó, que atualmente é professora do Departamento de Ciência da Informação e do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação e do Conhecimento da UFRN, também é editora da Revista Cubana e da Revista Informação na Sociedade Contemporânea, além de ser mediadora do presente evento. O objetivo geral do texto, Ciência Aberta, é expor percepções de autores de distintas regiões que pesquisam acerca de ciência aberta, acesso aberto, estudos críticos e explicitar concepções teóricas acerca da ciência aberta e, ao mesmo tempo, questionamentos associados a ela em torno dos países do Sul. A ciência aberta pode ser entendida como um guarda-chuva, visto que engloba iniciativas pilares, como acesso aberto, dados abertos, ciência cidadã, revisão por pares aberta, caderno aberto de laboratório e entre outros. E essas iniciativas estimulam a pesquisa científica mais acessível e transparente, como também a colaboração de pesquisadores e a democratização da informação. Sobre essa perspectiva, se faz necessário a ciência aberta juntamente com o acesso aberto para os países do Sul, com o fito de promover o seu desenvolvimento, bem como intensificar o acesso e a produção de conhecimento científico, visto que os países do Sul são regiões fora da América do Norte e da Europa e foram convergentes ao colonialismo e à desigualdade. Em 1960, diversos fatores transformaram as revistas não só no principal canal de comunicação científica, mas numa moeda de prestígio, devido ao surgimento de periódicos com alto índice de rejeição e a utilização de fator de impacto, fazendo com que publicar artigos nesses periódicos é um sinal de prestígio e promoção na carreira do pesquisador. Contudo, na América Latina não houve um grande crescimento de um mercado editorial para a revista científica. Nisso, há o capitalismo acadêmico, que faz com que o conhecimento deixe de ser considerado um bem público para ser transformado em mercadoria. Assim, o poder de mercado nas mãos das editoras comerciais provocou aumentos superiores a 300% dos preços das assinaturas dos periódicos científicos, entre meados dos anos de 1970 e os anos de 1990, fazendo com que as bibliotecas universitárias, inclusive aquelas com bons orçamentos, tivessem dificuldade para manterem as assinaturas de periódicos científicos e, consequentemente, sendo obrigadas a cancelar as assinaturas, acarretando prejuízo para os pesquisadores. E, diante disso, surge o movimento de acesso aberto. Além disso, existem outros fatores em prol dos movimentos abertos, que estão relacionados à qualidade do processo de pesquisa, como aumentar a transparência, a integridade,
agilizar a comunicação científica e, assim, aumentar a produtividade científica e democratizar o acesso à informação. Embora é importante ressaltar que, entrelaçado às iniciativas de ciência aberta, que proporciona possíveis soluções, estão interligadas também condutas, aspectos, problemas adicionais que vêm juntamente com essas iniciativas. E é de suma importância a gente refletir do que está sendo aberto, em que medida e para quem. Boa noite, dando continuidade, então, o terceiro tópico do texto, a autora ela vai dissertar sobre as perspectivas críticas do conhecimento aberto e destaca 3 pontos importantes para se pensar o conhecimento aberto, instigando o leitor a uma reflexão crítica. Nesse primeiro ponto, ela nos leva a refletir se o conhecimento aberto é sempre conveniente e suficiente. Para responder a essa questão, a autora cita pesquisadores que compartilham de perspectivas críticas similares, como o pesquisador Hugo Verposse, que, através do conceito de exploração cognitiva, chama a atenção para as situações de apropriação e comercialização de conhecimentos abertos, sem fornecer compensação para seus produtores originais. É o caso que acontece quando os resultados de pesquisas por fundos públicos eles são apropriados por empresas privadas para criar e vender, né, comercializar produtos. A pesquisadora Kristen, ela traz a reflexão ética e contextualizada a respeito das aberturas, analisando o caso das culturas indígenas, que têm os seus pertences disponibilizados em acesso aberto, mas estão descontextualizados das suas práticas culturais e também sem o consentimento de seus proprietários originais. Os pesquisadores espanhóis Lafuente e Estelela, eles alertam que a disponibilidade em aberto do conhecimento não significa automaticamente que poderá ser usado ou transferido como um objeto bruto, pois seguirá vinculado às tecnologias e valores com os quais foram produzidos. A partir desses casos observados, a autora ela reforça a ideia, né, de que nem sempre a abertura irrestrita do conhecimento é conveniente e nem é suficiente em todos os casos, pois as possibilidades de produzir e usar o conhecimento dependem fundamentalmente do contexto. No segundo ponto, trata sobre o conhecimento aberto e as relações de poder. E na perspectiva da autora, a maioria dos discursos e iniciativas relacionadas ao acesso aberto e à ciência aberta focam nos obstáculos técnicos e legais, sem questionar as estruturas de poder. Outra perspectiva apresentada pela autora é a da pesquisadora britânica Jutta Heider, que analisa a relação entre o conhecimento aberto e o desenvolvimento e questiona se seria suficiente o acesso à informação científica para criar ciência e desenvolvimento. Para a autora, essa discussão sobre conhecimento aberto, desenvolvimento e relações de poder pode ser melhor aprofundado pelo projeto SORRA, Ciência Aberta como ferramenta coletiva, que possui trabalhos liderados por pesquisadores que criticam o discurso único sobre o desenvolvimento. Um resultado de epistemologia típica da modernidade, né, concentrada na busca da verdade, no qual outras verdades não têm lugar. E para a autora, essa é uma visão eurocêntrica e etnocêntrica sobre o que é verdade e sobre qual é a forma correta de ver e de viver o mundo, e se impõe aos variados conceitos e noções da realidade através de estruturas de poder expandidas por meio da colonização e do imperialismo. Chegamos ao terceiro ponto, que é intitulado Privatização do Conhecimento, Prestígio e Exclusividade.
onde a autora ela relembra que no início do movimento de acesso aberto, as editoras comerciais antes eram vistas como inimigo comum da iniciativa de Budapeste, do movimento aberto, né? E agora essas mesmas editoras comerciais, elas adaptaram seus modelos de negócios para lucrar por meio da cobrança de taxas de processamento de artigos. E o Brasil, ele encabeça a lista de países que têm começado a incorporar essas taxas. A autora, né, apresenta dados do Diretório de Revistas de Acesso Aberto, onde mostra que 73% das revistas de acesso aberto não cobram, mas 56% dos artigos publicados em acesso aberto estão em revistas que cobram. Segundo estudos abordados no texto, isso se dá porque pesquisadores, uma das causas é porque pesquisadores, sobretudo aqueles em início de carreira, embora na teoria simpatizem com os princípios do acesso aberto, na prática continuam fundamentando a eleição do canal de publicação no prestígio percebido, na reputação e nas métricas de visibilidade e impacto relacionadas com citações, por exemplo. A autora vai dizer que são muitos os riscos atrelados ao aumento da taxa de processamento de artigos, sobretudo para os pesquisadores de instituições do Sul, e também para pesquisadores com menos probabilidade de serem financiados, né? Ela ressalta que os processos de privatização do conhecimento característicos do regime neoliberal e do capitalismo acadêmico ecoam tanto nas iniciativas e nas ferramentas como nas políticas de ciência aberta desenvolvidas nos últimos anos. Aqui a autora ela nos faz um alerta para essa linguagem, né, que é focada na aceleração capitalista, e nos convida a pensar junto com os autores desses estudos. A que interesses serve essa visão de ciência aberta e quais interesses ficam excluídos? Bom, as considerações da autora, ela vai dizer que as perspectivas críticas discutidas demonstram que, apesar de proliferar os artigos, declarações e políticas que se centram nos aspectos técnicos e nos potenciais benefícios da aceleração da pesquisa, da economia, da inovação, com linguagem nitidamente mercadológica, é necessário prestar atenção aos problemas de fundo que não serão resolvidos unicamente com mais abertura. E ainda que as estratégias de acesso aberto e ciência que se sustentam na mercantilização dos produtos intelectuais trazem mais problemas que soluções. Dessa forma, é necessário a preservação do caráter acadêmico e gratuito da publicação científica. Nossas considerações, o texto ele trata de temas muito relevantes e contemporâneos, né, que contribuem para o avanço da ciência. Sendo assim, é pertinente a sua leitura na íntegra por todos aqueles interessados na temática, né, tanto do texto quanto do livro, né. Particularmente, terminamos a leitura deste texto percebendo a importância de se ter mais discernimento daquilo que nos cabe como profissionais da informação, estudantes e pesquisadores que atuam em prol de um bem comum. Nossas referências. Nosso muito obrigada a todos. Muito bem, Luciana Italiani, muito obrigada. Agradeço duplamente, porque como o texto era meu, vocês fizeram aí uma ótima resenha, um ótimo resumo aí. Acho que é um tema que, desde o ponto de vista do bibliotecário, profissional de informação, a gente sente muito próximo, né? E como pesquisadores também, que poderemos ser, vocês, por exemplo, no futuro também, é um tema que vale a pena aprofundar, vale a pena
refletir um pouco mais. Eu deixei aí no chat um artigo que é um pouco mais aprofundado que esse capítulo do livro, onde aí se desenvolvi outras com mais aprofundamento, inclusive um referencial teórico sobre colonialidade e todos esses eixos das teorias decoloniais. Mas muito bem, Taliane, foi ótimo. Então, só me resta, gente, pelo avançado da hora, agradecer novamente que vocês tenham permanecido aqui, que tenham participado tanto pelo chat. E a gente se encontra, então, quarta-feira, onde vamos ter outros 4 textos sumamente interessantes para continuar aí pensando criticamente sobre ciência, tecnologia e inovação. Até logo, fiquem bem e tchau, tchau. Boa noite para todo mundo. Boa noite, obrigada.